1h e 52 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista e o assunto educação com o secretário de Estado, Aberson Carvalho. Aberson, eu entendo o teu otimismo e entendo o aperreio de você na condição de gestor público, de executar política pública de educação. Você tem uma realidade que você precisa dar conta, né? Agora, que esse método que você apresentou aqui para a gente, fica evidente a intenção do governo de mexer apenas nos indicadores, nos índices, isso é evidente, né? Porque isso não compromete o ensino, a qualidade do ensino, ela está posta aí, Aberson. Oitan, a gente precisa ter uma grande discussão sobre essa questão de qualidade na história do país. Né? A qualidade ela tem que ser colocada na história do país. Não estamos falando de educação só de hoje, estou falando de 10, 20, 30, 40 anos. Segundo meu pai, a educação da época dele era melhor do que a minha. Mas era para poucos. Isso é que é o fogo. Não era universalizado. Exatamente. Esse raciocínio eu também acompanho. Então, olha, assim, o Colégio Acreano era maravilhoso. Sim, mas a elite estudava lá. Quem conseguia entrar no Colégio Acreano? Era elite. Né? Então, é preciso a gente entender os certos contextos. Quando eu apresentei agora uma possibilidade de conclusão de ensino médio de casa, quando você se inscreve no Enem, que se encerra agora, dia 16, e você pode assistir videoaulas do pré-Enem legal e fazer essa prova, e você alcançando a média de 50%, você teria a certificação, é uma das metodologias apresentadas hoje, não como solução do problema estrutural da educação. Porque dentro do problema estrutural da educação, nós temos a educação formal, a básica, do dia a dia da sala de aula, por exemplo, com as turmas de EJA. Você tem um programa de EJA com inscrições abertas que você, que está nos assistindo, pode procurar a escola mais próxima da sua casa ou ir lá no centro. Aquela, né, aqui em Rio Branco, você tem ali perto da ponte a escola do EJA, jovens e adultos, que tem tarde, tem pela manhã e tem à noite. Então você tem possibilidade de forma presencial. Você tem as escolas dentro do seu regional, dentro do seu bairro, que oferece turmas de EJA e módulo. Então, você pode procurar a escola mais próxima da sua casa para você se orientar onde está sendo ofertado as turmas de educação de jovens e adultos. Isso para a gente manter na temática que nós estamos falando daqueles alunos acima de 15 anos que estão em distorção idade séria, ou seja, estão atrasados, poderão aí ter oportunidades de concluir as etapas de ensino. O outro é esse, mais virtual, em EAD, mas que não deixa de medir. E quando falamos de qualidade, o Enem é um sistema que avalia. E avalia com o seu critério, a sua metodologia, né, de itens, enfim, de elaboração de itens contextualizada, que busca um critério mínimo de acertos. O Aberson, e o educador? E o professor nesse contexto? O professor está lá na TV dando aula. Um professor. Mas no geral, tem uma metodologia. Ele aceitou a tecnologia ou como é que ele rechaçou? Como é que é? A grande maioria aceitou. Né? A gente tem aí a grande maioria de professores. Por exemplo, o Estado distribuiu mais de 10 mil computadores para os professores. Mas houve resistência? Tem professor que não aceita, não entende, não compreende que aquele computador é um instrumento para lhe ajudar. Né? Talvez porque ele seja averso à tecnologia. Eu falo isso, por exemplo, de casa. Meu pai, ele mexe no tablet para joguinho, né? Mas o celular dele é aquele analógico, aquele digitalzinho que não tem os apps. Se ele fosse um professor, ele jamais utilizaria aquilo ali para ensinar. Poderia usar o computador, mas de forma tímida, não como um instrumento de desenvolvimento. Uma sala virtual, por exemplo, hoje os nossos alunos do ensino médio, nós já entregamos 26 mil tablets, estamos terminando as entregas em alguns municípios que faltam, por conta da logística. Mas hoje eu tenho um professor que tem um computador e tem a internet, eu tenho um aluno que tem um tablet e tem a internet. Eu posso abrir ali, criar o meu avatar enquanto professor, os alunos criarem os avatares deles, eu abrir uma sala virtual e ali fazer uma interação de uma aula dinâmica, didática, de pesquisa, onde eles podem acessar o Google através de um link e ler, e a gente fazer um debate em 15, 20 minutos de uma determinada temática. Isso é um desenvolvimento tecnológico, isso é educação moderna. A pandemia, ela nos trouxe bastante problema.
nos trouxe bastante desafio. E aqui eu quero render o agradecimento a todos os professores que durante a pandemia não deixaram a luz da educação apagar. Nós tivemos professores que andaram horas e horas para entregar um caderno de cópias para que o aluno tivesse uma relação com a escola. Mas a pandemia nos trouxe a tecnologia. Bom, eu vou pedir para a produção, só para dar uma reforçada nessa informação que o professor Aberson colocou, sobre a plataforma, o site, está aí, o site que a pessoa pode entrar para poder ter acesso a esse pré-ENEM legal, correto? Você entra see.ac.gov.br e lá você tem acesso, procura lá o link, certamente isso aí é um portal de informações, lá você vai precisar procurar onde fazer essa inscrição. Vamos aqui então ao telespectador, o Leandro, está falando o seguinte: boa tarde, Itaã. Eu quero saber a opinião do secretário sobre o veto por completo do projeto de lei número 14 de 2023, que propõe políticas e ações em saúde sexual e reprodutiva nas escolas públicas acreanas, sob a alegação de tratar sobre aborto, que não existe em parte alguma do projeto. Leandro. Bom, Leandro, é importante fazer a abordagem desse tema, né? Existe uma grande discussão que não é científica, que é assim, uma discussão de valores, né, de tradição, de costume, religiosos até sobre essa temática, né? Dentro do currículo da BNCC, esta temática já está inserida. Não há necessidade de legislação estadual. Na base nacional curricular, existem todas as etapas na disciplina de biologia, né? Na disciplina de ciências, quando você está terminando ali o 8º, 9º ano, né? Você tem dentro do currículo toda uma formação de orientação. Você acha que a defesa de um projeto como esse seria uma defesa ideológica? Muito mais ideológica do que curricular. Porque na minha época não existia, nem na sua, quando nós fizemos o ensino médio, quando nós fizemos o ensino fundamental, não existia nenhuma disciplina direcionada, mas dentro da disciplina de ciência e biologia nós tínhamos essa formação, essa orientação, essas explicações. E trabalhávamos temáticas dentro das datas do calendário escolar, onde na minha época e na sua, que eu estou falando bem mais para trás, né, tenho 40 anos, né, assim, estou falando aqui de 90, a gente já tinha todo este debate da orientação sobre as questões, né, sexuais dentro das disciplinas. Mas reconheça que era muito ruim, né? Era muito limitado, era muito cheio de... de pudores pela geração. O professor quase só faltava rezar um Pai Nosso antes de falar. Era um momento histórico, né? Era um momento daquele... A gente vem ali de um processo de rompimento de ditadura, um conservadorismo. E negar que o Brasil não é conservador e que o Acre muito mais, é não compreender, volto a dizer, a dinâmica do nosso Estado. Não estou dizendo aqui que a lei não é uma lei vantajosa. O que eu estou dizendo é que existe já na base curricular algo que cumpra o que a lei está aí colocando. O professor Farias está perguntando o seguinte: pergunte para o secretário sobre o auxílio internet que voltaria a ser pago e que até agora não foi realizado. E sobre o pagamento da gratificação do ensino especial. Estamos em junho e nada do pagamento. E parabéns para o secretário, pois sua gestão conseguiu dobrar o número de professores à disposição da secretaria, tirando da sala de aula professores efetivos e contratando professores provisórios para ocupar suas vagas, onerando a folha de pagamento. Aqui ele está te dando uma beliscada. Vamos lá, como é o nome dele? Farias. Mesmo? Professor Farias, então, vamos lá. Sobre o primeiro item, sobre a questão da votação que está na Assembleia, o projeto está sendo direcionado à Assembleia, sobre a recomposição do programa Educação Conectada, dos R$100 da ajuda ao professor que o Estado dá, e a gente encaminhou para a Assembleia um projeto, onde a Assembleia estará votando, onde estes R$100 estará garantido até o final do mandato do nosso governo, em 2026, do governo Gladys Cameli. É um compromisso do governador dar esta condição ao professor para que ele possa ter esta interação direta com o aluno. Sobre o ponto da educação especial, dos professores que têm alunos em sala de AEE, que é de 5% a 15%, dependendo do quantitativo de aluno, a partir agora do mês de junho eles estarão inseridos já na folha. Mas me perdoe, o auxílio internet, ele está falando que até agora não foi realizado. Será realizado.
Será realizado, está em votação, porque é preciso, a gente tinha Tem o referendo da a Assembleia. gente tinha um projeto de lei, que esse projeto de lei foi vencido, ele só falava, determinava 18 meses. Ele não configurava o tempo. Então, aquele professor que há 18 meses atrás pegou o computador e começou a receber o auxílio, esse professor hoje está sem cobertura. E o que a gente está mudando é colocando no exercício do mandato governamental. Ou seja, a partir do momento da aprovação, a pessoa até o final de dezembro de 2026, Seis. né, terá o direito E aí vai pagar a esse retroativo auxílio. quando voltar? Aí é Quando a partir votar? do momento que o projeto foi aplicado. Né, ali. A partir do momento que o projeto foi aplicado, ok. Né? E em relação ao ensino especial, gratificação? A gratificação, agora em junho, está sendo inserido. É importante a gente, ontem mesmo eu conversando com a equipe da educação especial, a gente tratou sobre esse assunto. Todo ano, o ano letivo ele muda. Tem ano letivo que você tem 2 alunos que estão na sala de AE. Tem ano letivo que você tem com você como professor orientador 5 alunos. Então, essa variação a partir da informação que é fornecida às áreas de departamento de pessoas é incluída a gratificação. Mas já esse mês já está garantido a inclusão daquilo que já foi informado de professores que acompanham alunos, né, em grupos nas salas de AE. E o inchaço da Secretaria de Educação tirando professor de sala de aula, como ele falou? Existe, tá? A gente tem na nossa legislação estadual a chamada Lei Nalu. A Lei Nalu é aquele professor que tem 25 anos, né? Mulheres, 30 homens, que 5 anos antes da sua aposentadoria, gozam o direito de se afastar da sala de aula e ir para áreas pedagógicas administrativas. É importante frisar e ressaltar, Itan, que essa grande discussão sobre por que professores na secretaria, a secretaria não tem um corpo dorsal administrativo e técnico que toque a secretaria sem ser equipe de professores. O grande eixo da secretaria é ensino. E eu não vou colocar um gestor público para trabalhar ensino. Quem tem que trabalhar é professor. E grande parte do nosso efetivo, de fato, administrativo, são professores. E é necessário para tocar, porque a ponta ela só acontece se a atividade meio avançar. Os benefícios, por exemplo, que estão chegando hoje nas escolas, como a entrega de laboratórios de química, de física, de biologia, de matemática, de informática, como entrega de tablets, como entrega de material pedagógico, como a entrega do laboratório móvel de ciência, né? Como as formações continuadas que nós temos no dia a dia da escola, ela acontece porque existe essa atividade meio, que precisa organizar para poder que na ponta o professor tenha, né, um cuidado, uma estrutura, uma formação, uma orientação, para poder garantir uma boa sala de aula. A professora Kelly Cristina, do Jardim de Alá, no bairro, né? Está perguntando para você o seguinte: secretário, o que irá acontecer com o concurso que não teve intérprete? Aos que fizeram a prova de Libras, corre o risco de ser cancelado devido à falha da banca? Quando vai sair o resultado dos recursos? A banca está demorando muito, ela está falando. Kelly, de fato, nós tivemos muitas informações sobre a questão do concurso, de alguns problemas pontuais. O concurso ele é feito entre Secretaria de Educação e Secretaria de Administração. O processo administrativo é da Secretaria de Administração na contratação da empresa e a gente está aguardando os trâmites administrativos que estão no edital, que estão no processo, né? Neste momento, a gente está com contratação emergencial, com contratação direta para ocupação. Solicitamos novas autorizações à Procuradoria-Geral do Estado para a contratação, porque o número de alunos com necessidades especiais, da educação especial, aumentou bastante. E aí, todo momento, a gente tem um crescimento diário e isso está nos levando a ter dificuldade de montagem e fechamento do quadro. Então, a gente solicitou novas contratações da Procuradoria-Geral. Creio que até amanhã tem a devolutiva da PGE e na próxima semana a gente vai estar ajustando. Mas isso a gente está acompanhando junto à empresa que está oferecendo este concurso, né, através de processo simplificado, mas é um concurso, para poder termos aí a resposta. Eu não posso, como eu não sou da comissão, eu não posso me manifestar nos autos, né? O que a gente tem feito, é cobrado que se tenha uma resposta dos recursos apresentados e, óbvio, que se tiver qualquer situação, né, que fuja da transparência e da lisura do certame, terá que ser etapas
ou categorias serem refeitas. A Joana, só a última pergunta, eu queria desculpar, foram várias as perguntas que fizeram, mas o tempo já acabou. Joana do Santo Afonso. Pergunta para o secretário por que não contratam mediador, porque tem professores com dobra e outros professores desempregados. Justamente por isso, Joana, porque às vezes a gente tem dificuldade de autorizações jurídicas para contratar novos professores. E a dobra, o professor já tem vínculo. Então, teoricamente, o professor já faz parte do quadro, já tem contrato conosco. Então, quando eu não tenho autorização de novos contratos, a dobra, a complementação de carga horária, ela é o instrumento necessário para poder resolver o problema. Mas isso não impede de que lá na frente se abra vacância e vagas para novas contratações. Eu não tenho tempo de fazer mais perguntas, eu quero agradecer a participação de você. Eu peço desculpas ao James, ao André e tantos outros que fizeram perguntas aqui, mas é que eu não tenho mais tempo. Quero só informar que o secretário Aberson Carvalho vai no próximo dia 19 e 20, secretário, Exato. participar do Conselho Nacional de Secretário de Educação. E a ideia é o quê? Mostrar qual que é o olhar do gestor público da Amazônia para que a política pública aconteça, né? Exatamente, tá? A gente vai estar discutindo, debatendo sobre esse novo ensino médio, a sua avaliação, o Enem, para que a gente, enquanto Consed, apresente uma proposta junto ao MEC nessa grande discussão que fala de reformulação ou revogação do ensino médio. Os estados já aplicaram, o Acre já implementou o 100% do ensino médio, fizemos investimentos significativos e o que a gente precisa é ajustar para que a gente mantenha as qualidades que a gente sabe que precisam avançar, mas que a gente não deixe o aluno deixar de ser protagonista da sua vida e do seu futuro. Perfeito, Aberson. Muito obrigado. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta.